Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado. Hoje é terça-feira, dia 23 de maio de 2017, dia que o Bovespa fechou numa alta mais pronunciada que o exterior, se aproveitou sim do viés externo positivo, mas também corrige parte das perdas recentes. Para quem se lembra, na semana passada tivemos uma queda muito forte nas ações. Desde então, o Ibovespa tenta se firmar em alta. Ontem teve um recuo, mas hoje mostrou um avanço de 1,6%, praticamente zerando, portanto, a oscilação dessa semana. Como direcionador, aqui no Brasil, além do noticiário mais ameno, também tivemos a leitura de um IPCA 15 em linha com as expectativas, o que reforça a perspectiva de continuidade nos cortes de juros. Eu vou comentar um pouquinho com vocês mais à frente sobre isso. Agora, vamos direto aqui na tela entender o movimento no restante do mundo. Então, começando pela Ásia, como de praxe, hoje o Nikkei japonês fechou numa queda de 0,33%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong ficou praticamente estável, 0,05% de alta, o índice na China recuou 0,45%. Na Europa não houve um viés único, mas prevaleceu o sinal positivo. O destaque fica por conta, no entanto, do FTSE inglês, que teve um recuo de 0,15% hoje. O CAC francês subiu 0,47%, enquanto o DAX alemão subindo 0,31%. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários rondavam estabilidade, com ligeiras altas. Hoje, por exemplo, o Dow Jones fechou numa alta de 0,21%, enquanto S&P subiu 0,18% e Nasdaq subindo 0,08%. Como eu comentei, o índice Bovespa tentando se recuperar das perdas recentes, hoje fechou numa nova alta, 1,6%, cotado aos 62.662 pontos. Notem, no entanto, que novamente tivemos um giro bem acima da média. Hoje foi 9,6 bilhões de reais sendo movimentados dentro da Bolsa de Valores. Nós fazemos o acompanhamento diário do fluxo de capital estrangeiro. A Bovespa ela divulga os dados com 2 dias de atraso, mas desde os eventos na quinta-feira, os investidores estrangeiros ingressaram com novos recursos na Bolsa e também expandiram a sua posição em contratos futuros. Na semana, então, a gente reduziu a perda, então praticamente nula, e no mês de maio, 4,2% de desvalorização. Entre as maiores altas e baixas do Ibovespa hoje, tivemos grandes oscilações. A maior alta era ontem, a maior baixa. Hoje o destaque de alta ficou por conta das ações da JBS, subiram 9,5%. É importante entender que ao longo do dia esse papel se mostrou muito volátil. Ele abriu numa queda bem forte, chegou a cair quase 10% e também fechou próximo dos 10%. Acho que não preciso nem falar que a empresa está no meio do noticiário político. Isso traz muita volatilidade para o papel. Ontem vimos o papel caindo 30%, hoje subindo 10%. Então, nessa hora, os fundamentos ficam um pouco de lado. O que a gente vê mais é oscilação e alguns investidores tentando se aproveitar de oportunidades de curto prazo. Entre as outras altas, a gente pode comentar empresas que vinham de quedas recentes e que acabaram corrigindo exageros, por exemplo, Gerdau e Goal, ambas do mesmo grupo. A metalúrgica Gerdau subindo 6,3%, Gerdau subindo 4,7%. Duas empresas basicamente ligadas à perspectiva de corte nas taxas de juros. Então, Eletrobras, setor elétrico, tipicamente correlacionado negativamente à taxa de juros. Multiplan também, o setor de shoppings, também se beneficia de um cenário de juros menores. A Eletrobras subindo 5,3% hoje, Multiplan subindo 4,6%. E na direção contrária, o que a gente enxergou é alguma realização saudável. Boa parte das ações vinham de fortes altas em virtude basicamente do dólar. São empresas tipicamente exportadoras que têm uma correlação muito forte com o dólar, que tinha avançado muito forte. E hoje ele passou por uma realização também. O dólar fechou numa queda de 0,2%, terminou cotado aos 3,26%. Então a gente viu a realização entre as ações da Embraer caindo 1,4% hoje, Suzano caindo 0,9%, Marfrig 0,8% e Fibria caindo 0,4%. Só relembrando que no mercado cambial, hoje foi a última vez, até o pronunciamento do Banco Central, que será feita a oferta de 40 mil contratos de swap. Foi uma iniciativa da autoridade monetária para tentar conter a volatilidade mais forte nesse mercado. Desde quinta-feira, o Banco Central injetou todos os dias quase 2 bilhões de dólares no mercado futuro, de uma forma de tentar conter essas oscilações. Hoje acabou esse prazo. Até o momento não temos nenhuma indicação de que o Banco Central continuará ofertando esse nível de contratos. O que ele vai continuar fazendo, sim, e é o que ele tem feito ao longo do mês, é a oferta dos contratos regulares para a rolagem
dos contratos que vencem em junho. São 8 mil contratos, esse volume é bem menor do que esses 40 mil, mas também tendem a trazer um viés de baixa para as cotações. Em relação à agenda econômica, boa parte desses papéis não são intrinsecamente ligados ao indicador que foi divulgado hoje, mas é uma nova luz de que o ciclo de afrouxamento monetário no Brasil deve continuar. Hoje, pela manhã, foi divulgado o IPCA 15, a prévia oficial de inflação no país, e eu trago para vocês o gráfico dos últimos 2 anos desse indicador. Então agora, em maio, o IPCA 15 veio em 0,24% versus 0,21% em abril. Resultado ligeiramente acima da nossa expectativa. Em termos anuais, a inflação continua abaixo do centro da meta, agora atingindo 3,77%. Na última leitura havia sido de 4,41%. Entre alguns dados da inflação, vale a pena comentar alguns frontes da inflação. Por exemplo, a inflação entre os alimentos veio 2 vezes maior que o IPCA 15, de 0,24%, mas não é um problema na nossa visão. Depois de vários meses em mínimos históricos, a inflação de alimentos continuou a se normalizar em níveis um pouco mais altos. A leitura de abril já apontava para uma cifra maior que o usual, em 0,68%. E dessa vez, em maio, a figura caiu para 0,42%, acima do que vinha sendo registrado, mas ainda um número saudável para a inflação de alimentos. As contas de eletricidade que contribuíram para o IPCA em abril não tiveram agora tiveram o impacto mais neutro. Relembrando, no mês passado houve uma questão de repasse de descontos em virtude de cobranças erradas no passado, então isso jogou para baixo o IPCA, isso não aconteceu de novo em maio. E também as passagens aéreas foram extremamente voláteis como de costume. Em geral, o IPCA de maio continuou mostrando resultados intrinsecamente favoráveis para a inflação de curto prazo, talvez com um ligeiro aumento, como eu comentei, de 0,21% para 0,24% em maio. Este é um processo natural, dado algumas baixas recordes registradas nos meses anteriores. Nós estimávamos um corte de 1 ponto percentual na Selic, agora para a próxima reunião, entre os dias 30 e 31 de maio, mas em virtude de todo esse cenário recente aqui no país, nós acreditamos que o Banco Central adotará uma postura mais cautelosa e, portanto, revisamos a nossa estimativa e agora para a próxima reunião nós acreditamos um corte de 0,75 pontos percentuais, ou seja, 0,25 pontos percentual menor do que esperávamos anteriormente. Acho que parte desse call pode ser reforçado pela agenda de amanhã. Teremos alguns dados que devem reforçar essa atitude do Banco Central ou retomar a trajetória de cortes mais intensos, isso porque teremos uma agenda de peso no Brasil e no exterior. Aqui no Brasil, o destaque fica por conta da dívida pública federal no mês de abril e a confiança de consumidor. A gente sempre relembra que o fronte fiscal é um dos fatores preponderantes para a continuidade do ciclo de afrouxamento monetário aqui no Brasil, aliado, é claro, ao avanço das reformas estruturais, bem como a desaceleração da inflação. A confiança do consumidor também é um dado secundário nessa decisão, mas também acaba refletindo na decisão dos dirigentes do Banco Central. No exterior, um dado muito importante, a ata do FONC, a exemplo da ata do Copom, ela remete o porquê dos dirigentes do Fed terem tomado a sua decisão de política monetária passada em manter a taxa de juros e dá sinais de qual pode ser a próxima decisão em junho. De acordo com a curva termo de lá, é praticamente dado como certo que haverá mais um aumento na taxa de juros, então o mercado deve acompanhar muito de perto o conteúdo desse documento do FONC. É divulgado por volta das 3 horas da tarde de manhã, então a gente pode ver uma oscilação maior, principalmente de mercados mais sensíveis ao exterior. Então, portanto, o câmbio e os juros devem ter uma reação mais forte nesse momento, e é claro, empresas exportadoras, por exemplo, podem acabar refletindo essas oscilações mais fortes. Acho que de uma forma geral, esse é um panorama do que aconteceu aqui no mercado hoje. Vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e até amanhã.